isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Então, glória a Deus. Dê um glória a Deus. Aleluia. Esse nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Isaías 40. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Então, quando as pessoas me apresentam grandes problemas, eu penso, se fosse eu já ia fazer isso tudo que eu estou falando aqui. Mas isso me impede de eu orar para a pessoa, para pedir para Deus vir em auxílio. Mas a solução é essa. Vem o problema, vai buscar Deus. Ele vai resolver. Olha, versículo 31, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor. É óbvio que tem coisas, certas coisas que são muito difíceis para nós esperarmos. Tipo, a pessoa já está desempregada há meses. Como que ela vai fazer? Um chefe de família, alguém que precisa daquela renda. Então, tem certas coisas que são muito difíceis de esperar. Um resultado médico, né, que já foi lançado, alguma dúvida, alguma coisa, fica aquela expectativa, e assim por diante. Então, a espera é difícil, mas é necessária. Porque é nela que nós adquirimos força. Veja a sequência. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Porque você vai chegando naquele lugar onde Ele se manifesta na sua vida e você confia nele e está tudo sob controle. Você não precisa se preocupar porque vai acontecer. Não é o máximo isso? Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, veja só. O Senhor está dizendo isso tudo para nós. Temos que esperar para adquirirmos força, porque nós estamos olhando para o Senhor e Ele passa a força dele para nós. Olhando no sentido de que eu entro na presença dele e Ele passa a força. Então, eu sei esperar para a resposta chegar, porque ela vai chegar. Mas eu tenho que ser bem determinada no que eu estou buscando, no que eu estou precisando. Vocês estão me acompanhando? Então, não é que nós estamos aqui sem fazer nada em paralelo, é com relação às providências que eu que quero tomar, certo? Quando ele está falando essa situação aqui. É igual, por exemplo, meu carro quebrou, eu levo no mecânico. Eu levo no mecânico, sento lá, fico olhando ele trabalhar no meu carro. Quando o carro ficou pronto, ele me dá e eu saio com o carro. É assim que é esperar em Deus. Eu não posso fazer nada com a situação. Vocês estão me acompanhando? Eu tenho que sentar e esperar Ele trabalhar. Ele está agindo. Para eu sair, ser lançado. Vocês estão me acompanhando? É o máximo isso. Mas, veja como que precisa do domínio de Deus nessa área. Porque eu sou uma fera selvagem. Que não tem laço que me prenda. Só Deus. Vocês estão acompanhando? Que a gente já sai correndo. Não, já esperei demais, mas vou fazer. Enquanto isso, está em desobediência. Mas a palavra de Deus que nos ensina isso. Faz o teste lá na sua casa. Busca. Provar e vede, Deus disse. Provar e vede. Ele opera, Ele responde. Ele vai te dar a paz, a calma, a liderança, a direção. Ele vai te dar a confiança, porque Ele vai se apresentar a você, quem realmente Ele é, e você vai crer, a fé aumenta. Então essa espera é importantíssima. Então quando termina a espera, terminou, o carro ficou pronto, eu saio correndo. Quando aconteceu que Ele fez tudo, eu estou voando. Deus está no controle, está acontecendo o que eu preciso. Amém. É o máximo, gente. Esse é o Deus que nós buscamos, que entregamos a nossa vida a Ele, que se apresentou para nós como Jesus, o Salvador, o Redentor da nossa vida, tá? Então, quando acontece essa condição do versículo 31, é aí que nós descansamos. Você não está aflito, você não está cansado, você está tranquilo, você está em paz, você tem força.
Você está bem, você está muito bem. Como nunca. Porque você já foi em todos os lugares, já fez tudo e nunca teve esta condição tão boa que só Jesus te deu e te dá. Então você tem que experimentar isso. Você não precisa ficar trocando de galho em galho, ver onde que é melhor, ver o que... Não, você está buscando um só caminho, que é Jesus. É lá que você encontra tudo, tá? E porque ele disse assim, ó, medita na palavra dia e noite, falou isso para Josué. Porque você vai ter sucesso em tudo. Então, o meditar, gente, ela vem, a meditação, através do meu estudo. Porque está entrando, aquilo, você começa, ele começa a te levar naquele lugar da palavra. Então, é assim, aquilo começa a ecoar dentro de você. E isso está ajudando a palavra a entrar dentro de você. É meditação. Você não está forçando. Aquilo está acontecendo. Em vez de ser um ataque do diabo, aquele tormento, o medo, a ansiedade e tudo mais. Só que atenção, cuidado com quem você anda o dia inteiro, onde você vai, o que você se alimenta o dia inteiro, para não bloquear a palavra de Deus na sua vida. Porque você tem que limpar a sua vida. Não deixá-la contaminada com o que as pessoas falam, o tipo de vida que elas levam, que não tem a ver com a Bíblia. Ou assistir coisas, televisão, filmes. Tem filme que é bom, tem filme que não. Você tem que saber ter discernimento para isso. O que você pode receber para não atrapalhar o que você está buscando em Deus. Porque aquilo está começando a crescer. Pode ser totalmente anulado de acordo com o que você busca. Ou o que você frequenta, com quem você anda, o que você faz. Certo? Tá tudo bem, tem que trabalhar lá no emprego, não é todo mundo que é salvo, não é igreja, não tem nada a ver. Você fica no seu posto, leve a sua vida santa, sem se contaminar com os colegas. Amando e perdoando. Certo? Tá? Então, Isaías 66. Vamos aqui pra frente. Olha só, isso aqui é o máximo. Vamos ver aqui o versículo 1. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Quanto mais você ouvir falar de Deus, que é o seu Pai, melhor vai ser para você. Ele é o seu Pai. Esse Deus é o seu Pai. Toda vez, por isso que Jesus falou, quando você for orar, diga Pai. Né? Pai. Certo? Aí o povo fica inventando tanto papaizinho, papai não sei o quê. Ah, gente, né? Faz um jeito que te facilita aí. Pai é pai. Né? Mas não pode ter muitos pais, né? Cuidado. Bom, 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Lembra que Jesus falou isso? Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então, por isso que Jesus ensinou para nós a oração. Quando eles pediram, ensina-nos a orar. Ele diz, quando você for orar, ore assim, Pai nosso que estás no céu. Ele diz, porque Deus mesmo falou que eu estou no céu. O céu é o meu trono. E Ele também sempre nos lembra de onde nós estamos. Vocês são meus. Se nós somos Jesus, nós somos do céu, não da terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. Ele falou isso para o Pai. Certo? Então não é para eu viver de acordo com o que os outros vivem. Não é para eu ter a expectativa de quem não tem Deus, do ímpio. Não tem nada de comparação. É outro tipo de vida e de pessoas. Nós somos outro tipo de pessoas. Nós somos alienígenas, porque nós somos do céu. Nós somos de outro planeta. Planeta céu. Está escrito na Bíblia, gente. Você tem que deixar o Espírito Santo te revelar. Não tem nada a ver com o que vocês fazem. Não quero saber. Eu sou do céu. Não quero nem saber. Eu sou de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que você faz na vida? Eu ando com Deus. Eu sirvo o Senhor. Eu sou de Jesus Cristo. Eu busco a Deus. Então, se você quiser, vem comigo. Se não, tchau. Você para. Não tem a ver. Tá? Então, daqui do céu, Deus vê todas as coisas. De lá, Ele vê tudo. Ele vê a nossa vida. Por isso que Ele sabe do que nós precisamos. E eu não preciso me angustiar. Eu não preciso, sabe, me acabar. Né? Não preciso. Por que eu vou me acabar?
Deus está me vendo. Deus sabe tudo do que eu preciso. Ele quer me abençoar. Ele me guarda. É isso que tem que estar dentro de mim. Ele está comigo agora, estou feliz. Eu estou muito bem, Ele é minha força. Vocês estão acompanhando, gente? Que é isso que essa palavra aqui está dizendo, tá? Então nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus, a palavra, para nós ficarmos livres das preocupações. Olha aqui, eu preciso saber disso. Ele está no céu e a terra é o estrado dos pés dele. Então, a casa de Deus está construída, edificada no céu, e é lá que Ele está nos edificando. A nossa vida está sendo edificada no céu. É isso que nós temos que pensar, porque nós estamos passando aqui. Eu não vou edificar minha vida lá. Eu vou ser julgada pelo que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que edificar agora. Minha vida tem que ser edificada agora. É responsabilidade nossa, porque a palavra está aqui e o Espírito Santo está aqui. Tá? Então, se às vezes acontece da gente dar uma desviada do caminho que nós temos que seguir com Ele, Ele vem nos colocar no caminho dele, porque Ele é o GPS. Recalcula a rota, recalculando, porque você está saindo. Você vai adorar a Deus, o Espírito Santo, não faça isso. Você tem que entender que existe um sinal vermelho e um sinal amarelo. Tipo, cautela, não adiante nesta condição. Nessa situação, nesse caminho, não ande nisso. O vermelho, não pise, não faça. Sai disso. A palavra de Deus é isso em nós. Nos orienta. Vocês conseguem? Vocês já entendem isso? Vocês já fazem isso? Tá? Então, ele disse, buscai a Deus em primeiro lugar. É o reino de Deus. Primeira coisa que nós vamos fazer é buscar a Deus. Tá? E nós temos dificuldades na vida, é claro. Quem é casado sabe que um relacionamento não é fácil todo dia, porque são duas pessoas. São indivíduos. Então, cada um com o seu jeito. Então, precisa haver uma afinação. E é com Deus que nós afinamos, uns com os outros. Então, o trabalho, às vezes o trabalho é um horror, é uma dificuldade. Mas Deus, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece para nós estarmos firmes até que tudo seja resolvido. Aquele peso, aquela situação, aquela dificuldade, seja na área que for, através da palavra, Ele vai arrumando tudo para nós. Agora, veja, se eu busco a palavra de Deus, tenho essa intimidade com o Senhor, conheço a voz do Senhor, às vezes eu estou acomodada numa situação que, se eu não perceber espiritualmente, eu vou levar aquele tipo de vida até eu embarcar, sendo que eu estou deixando de ser abençoada. Tem gente que é folgada, acha que tá bom, pagou a conta, sabe, não está devendo para ninguém, toma um remedinho quando precisa, né? E sobrou um pouquinho de dinheiro, está tudo ok. Acho que isso é a solução da vida, não é? Deus quer fazer você avançar no reino. Então, se eu tenho intimidade com Ele, sei quem Ele é, conheço as Escrituras, Ele vai abrindo os meus olhos para eu conquistar mais, com a fé. Certo? Porque Ele não pode me dar se eu não tenho fé. Então, eu preciso querer o que Ele quer. Então, andar com Deus é isso, não se preocupar. Porque eu fico me preocupando, eu deixo de ver o plano de Deus para mim. O que Ele quer que eu seja, o que Ele quer que eu tenha, que eu receba, que eu faça. Então, é isso aí. Quem anda preocupado jamais vai saber o que Deus quer. Nunca vai nem se atinar que tem um plano. Então, não importa o que seja difícil, porque veja, gente, a vida que Jó levou, Deus não programou essa vida para ninguém. E quando Jó passou por todas as dificuldades dele, gente, ele perdeu todas as posses dele, perdeu os filhos, perdeu a amizade, perdeu a saúde. Foi uma coisa horrível e ele não sabia o que estava acontecendo com ele, porque não tinha o livro de Jó. Não tinha escrito. Hoje, nós vemos aqui, assim, como que acontece quando uma dificuldade vem para a pessoa, e como que Deus age, como Ele está presente, ou como nós fazemos, às vezes, com reclamação, e, sei lá, às vezes acusando Deus, e questionando, etc. Então, a gente pode seguir como exemplo o que está lá para nos fortalecer. Mas não está programado em Deus de acontecer aquilo de novo na nossa vida. Então Jó não sabia que Deus tinha tido uma conversa com Satanás.
e que permitiu. Então ele ficou assim, tão perdido, que ele questiona Deus, afinal. Ele questiona, ele vai, vocês sabem, né? Vocês já leram, e logo nós vamos estar nessa passagem de novo. Então preste atenção agora, quando você for ler, que nós vamos ler alguns pedacinhos lá, tá? Porque ele fica perguntando, por quê? Por que isso? Por que isso? E Deus então vem falar com ele, e depois ele entende. Então Deus mostra a grandeza dele, Deus. É isso que nós temos que entender. Que essa grandeza de Deus está aberta para nos colocar lá dentro. É dentro dessa grandeza aonde Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Vamos ver, Jó, capítulo 38 e 39. Veja isso. Então, se você conhece a palavra de Deus, você não vai se desesperar. Você vai ter a confiança nele. Você vai ter a fé, a força. Veja só, o versículo 6. Mas nós podemos começar desde o versículo 1, porque aqui o título diz, o Senhor convence a Jó da ignorância. Ele não sabia, Deus, o que está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Eu fiz tudo, sempre, o que era dos seus mandamentos, e olha o que está me acontecendo. Ele não entendeu nada. Você vai ver quando você for ler Jó, próxima vez. Aí o versículo 38. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quem que fez tudo, né? Quem que fez? Quem que fundou tudo? Deus está dizendo para ele. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Então, Deus está dizendo para ele, onde você estava? Na fundação do mundo, Jó. Para você ficar perguntando e não saber nada. Eu sei tudo. Ninguém sabe. Eu sei. É isso que Deus está mostrando, a grandeza dele. Todo este capítulo 38, 39, ele está mostrando a grandeza dele. Veja os versículos 18. Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o lugar para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu sabes? Porque nesse tempo era nascido e porque era grande o número dos teus dias. Então, Deus explica a soberania dele e o controle que ele tem sobre todas as coisas. É isso que você tem que entender. Deus tem controle sobre todas as coisas quando você entra na presença dele. Ele tem controle sobre a sua vida. Amém. Assim como ele tem controle com a situação que está no mundo. Ele está sentado reinando. Ele reina. Ele está permitindo acontecer isso porque ele vai vir dar um jeito. Ele vai vir dar a solução. A primeira solução é arrebatar a igreja. E depois dos 7 anos é o julgamento final. Onde ele vai acabar com tudo. Então não tem nada fora do alcance de Deus. Então eu estou passando por um teste, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema. Deus sabe, é só eu entrar nele, porque ele tem controle desta condição, desta dificuldade, para me abençoar e me tirar de lá. Amém. Quando eu entender quem ele é, quando eu me colocar na condição dele. Vocês estão entendendo? Amém. Isso não abre o seu horizonte? Amém. Alarga o seu horizonte. Você não está num túnel escuro, fundo,
Você está com um horizonte aberto para você, que é a soberania de Deus. O poder dele sobre a sua vida. Se você entregar a sua vida a ele. Como ele está ensinando aqui. Porque para tudo Deus tem um jeito. Nós pensamos que nós sabemos que podemos resolver, mas nós não podemos. Tanto que a gente já tentou e não conseguiu. Fica na mesma meleca ou até piora. Certo? Então veja Isaías 55. O que Deus fala sobre isso? Está valendo? Amém. Muda o seu jeito de viver. Viva do jeito que Deus vive. Você vai ser abençoado, você vai ser feliz. Pague o preço. Qual é o preço? O tempo que você fica com ele. Esse é o preço. Somente. Olha que maravilha. Eu não vou ser mais eu. Quero que Deus seja ele em mim. Eu vou ser o que ele é. O que ele quer que eu seja. Aleluia. Está valendo? É o máximo? Amém. Não vou carregar fardo nenhum. Ele falou para eu dar tudo para ele. Você está cansado? Vá para mim. Dá o seu fardo para mim. Porque o meu jugo é suave. É leve. Eu vou te ensinar, ele diz. Então aprenda, eu vim aqui aprender. O Senhor é o meu mestre, me ensina. Eu não quero. Enquanto você não desconfiar e não ficar cheio desse tipo de vida que você leva, você vai levar essa vida. Pode ser até o último dia. Mas você está achando ótima a sua vida, porque você que controla. E dá um abacaxi, porque não tem vida melhor do que a vida de Deus. Por isso que eu falo que é abacaxi. Eu nem sei o que é, mas é que é. Porque eu já andei sem a solução dele, sempre buscando. Mas eu sei agora. Vocês estão acompanhando? Amém. É maravilhoso. Agora veja aqui no 55, o versículo de 8 a 10. Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, tá? Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Mas não adianta você querer a orientação para Deus. Vai lá e faz isso. Quem me dá ordens? Né? Deus falou, como que você pode ousar dizer para o oleiro, porque você fez esse vaso deste jeito? Quem somos nós? Quem somos nós? Os pensamentos dele não são os nossos. Por isso que nós precisamos buscar os pensamentos dele. Amém. A nossa mente tem que ser transformada. O nosso coração, a nossa vida. E não ficar se arrastando aí nesse mundo. Que nem indigente. Que nem leprosos. Que nem cancerosos. Que nem doença que não tem cura. Que nem, sei lá, gente que e mendigo. Não, isso não é a vida. O preço que Jesus pagou para nós. Sai dessa condição e entra na grandeza de Deus. Tem condição para isso. Larga a mão de ser você. Deixa ele ser ele na sua vida. E o preço é esse. Bom, então, ninguém tem os pensamentos que Deus tem. Meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Eu quero dar rumo para a minha vida, mas eu estou no meu caminho, não no dele. Não vai dar certo nunca. E o pouco que eu tinha ainda vou perder. Porque eu fui atrás da minha orientação, não na de Deus. Gente, que demais, hein? Tem que aprender, vai estudar, ué. Se você entrasse numa faculdade hoje, você ia fazer o quê? Você tinha que estudar. Mas não vai nessas faculdades de porcaria, né? Que você paga, a resposta do exame já vem na sua mão, você só vai fazer esse xizinho e você vai receber o diploma. Você vai ser um profissional que vai matar os outros, derrubar prédio, vai fazer coisas horríveis, não vai prestar para nada. Entendeu? Não é com a tua cabeça, não é com a minha, é com o pensamento de Deus. Vai estudar, vai buscar Deus, você tem que estudar, você tem que entender. Você tem que entender. O religioso odeia essa palavra, vai estudar a Bíblia. Não estou falando para você ir para uma escola bíblica ou para uma faculdade teológica. Não, lá eles não vão ensinar isso. Você pega esses ensinos que estão aqui e vai estudar. E vai buscar isso na sua vida e fica um tempo com Deus lá. Não, agora eu vou ficar. É o preço. Porque Deus está falando aqui. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, por isso eu posso agir na sua vida. E ele deixa claro que ele tem controle sobre tudo. Essa situação que está te sufocando, ele tem controle. É você que não deixa ele controlar. Porque você está com o seu pensamento.
no comando, no controle, e isso não vai mudar nunca. E você quer que as pessoas ainda te aplaudam e te deem a mão e é isso mesmo que você tem que fazer. Não, senhor, está errado. Esse tipo de vida está errado. Você tem que conhecer o seu Deus, quem Ele é. Não é ouvir falar dele. Você tem que conhecer Ele e andar com Ele e ser íntimo dele, pois você tem acesso a Ele. Ei, glória! 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 Você tem acesso a esse Deus para andar com Ele, o dono de tudo, de todas as coisas. Você tem acesso, você pode andar com Ele e Ele abre os caminhos para você. E Ele te trata como filho, coisa que ninguém vai fazer com você no mundo. Nem o pai que ama o filho vai fazer o que Ele vai fazer por você. Não faz. Só Ele é o máximo. Por isso que você não precisa do amor de ninguém, que ninguém te ama, e daí? Você ama eles, porque você tem o amor de Deus. Ele te ama, você ama os outros. Você ama todo mundo. Até quem pisa em você, você ama. Não tem importância. Você não aceita o pecado dos outros, mas você não odeia. É diferente, você tem que entender isso. Tá? Porque assim, como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, por isso que quando nós entramos na presença de Deus, o Espírito Santo coloca em nós as palavras da Bíblia, que estão no nosso coração, porque estudamos e nós vamos falando aquilo, e aquela palavra vai transformando a nossa vida. Você não vai sendo mais essa pessoa. Ele transforma o seu caráter, a sua fraqueza, a sua ignorância dele. O que você nunca conseguiu fazer na vida, você vai começar a fazer, porque ele te capacitou. É o máximo. Como ele exalta o filho, o servo. Ele é o máximo. Nossa, é ele que nós precisamos andar. É com ele, tá? Então, não importa o que a gente passa, o que já passou, o que importa são essas experiências que nós vamos buscar ter com ele. É isso. Você tem que ter essa experiência, porque essa experiência exalta você. Deus te exalta. E aí você fica seguro. Aquela pessoa frágil, temerosa, insegura, tímida. Porque esse negócio de timidez, né, gente? É muito tímido, mas não é. São pecados que estão lá dentro. Por ofensas, mil coisas. E machucados que estão na alma, feridas. Então a pessoa reage de um jeito ou de outro. Tipo, um é tímido, o outro é isso aqui. Mas, quando Deus começa a entrar na sua vida, Ele te exalta. E você começa a fazer o que você nunca fez antes. Você é outra pessoa, segura. Você tem segurança. Que um homem de 2 metros de altura, de bigode, não tem. O bigode é só para esconder, que é macho. Mas fica tremendo na base. Não tem a força de Deus. É isso que Deus quer nos dar, a força dele. Ninguém tem, se não buscar o Senhor e não tiver a palavra. Tá? Então, mesmo que eu não entenda o que está me acontecendo, eu tenho que me agarrar à palavra de Deus. Quando o problema vem, eu tenho que me agarrar à palavra. E ela me dá fé. E aí eu ajo. Eu sei o que eu tenho que fazer. É o máximo. É o máximo. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu faço e Deus me abençoa. Foi assim que eu fui para Tulsa. Os 12 anos. Porque todos os empecilhos e provações e problemas vieram sobre mim. Mas eu não tive medo de nenhum. Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. Todas as vezes que eu precisei, me deu visão, fez tudo. Me carregou mesmo. Ele segurou na minha mão. Não fui eu que segurei na mão dele. Porque nós nem temos força para segurar na mão de Deus. Ele vem e pega na sua mão. Ele é Deus, Ele é Pai, o soberano. E Ele me segurou. E Ele me levou. Para eu aprender isso tudo que eu estou vivendo hoje. Saber como que é, saber direito. Porque eu não sabia. Eu fazia assim, que o Espírito Santo estava me ensinando, mas eu não tinha profundidade na palavra que eu precisava aprender.
Porque se você não aprender a palavra de Deus, você não sabe andar com Deus. Eu estou vindo aqui te ensinar. Para você chegar lá, ser próspero em todos os caminhos seus. Em todos, que é isso que Deus quer. Espírito, alma e corpo, tá? Salmo 120. Estamos acabando. Salmo 120. Veja lá. Tá valendo? Amém. Glória a Deus. Pessoal de casa, abençoado, hein? Aleluia. 120. Promessas maravilhosas do nosso Deus para as nossas vidas estão aqui na Bíblia. Elas vão ser cumpridas. Glória a Jesus. Veja só. Olha só o que ele diz aqui, gente. Isso é maravilhoso. Tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Está confirmado. Versículo 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele me livra. Ele diz, eu clamo ao Senhor nas minhas dificuldades. E Ele me responde. É isso aí. Eu fico com a força de Deus. Não importa o que está do lado, o que estão falando, o que estão fazendo, não importa. Mas quando eu digo no lado, gente, não é um vizinho, um nego aí da rua, sei lá de onde. É um próximo que está bem junto comigo. Quem mora comigo? Certo? Porque o vizinho, você fecha a janela. Mas a sua casa, você fecha o quê? Não dá. Você tem que saber viver lá dentro com Deus. Você é que tem que andar com Deus, não esperar que os outros andem. Porque se você estiver andando com Deus, a unção que está em você é que nem um guarda-chuva. Eles ficam por baixo. E Deus controla. Deus domina. Aleluia. Porque você aprende a andar na autoridade de Cristo Jesus. Preciso ensinar isso mais sobre a autoridade. João 14. Veja lá. Evangelho de João. Evangelho de João. Então vamos lançar as nossas preocupações sobre o Senhor? Amém. 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 Estão me acompanhando? Amém. Que as preocupações são fantasias da cabeça, pensamento. Tudo mentira aqui. É tudo mentira. Se você não tiver a palavra de Deus, você não se livra daquilo. Porque não é com mente positiva, não é com nova era, com yoga, com o que você quiser. Eu estou falando em português, porque agora inventaram falar yoga. Porque lá nos Estados Unidos fala yoga. Aqui no Brasil fala yoga, mas já os imitadores já falam yoga, sei lá. Tudo porcaria, não tem a ver. Pior que está cheio de cristão fazendo yoga. Se enchendo de diabo, com mantras, em vez de buscar a palavra de Deus. Tem nada a ver de fazer isso. Ou então, estou cheio de dor, vai fazer acupuntura. É tudo diabo, aqueles furos lá, de agulha, sei lá, nem sei como é que é isso. A pessoa que veio aqui, ela ficou firme com Deus. Ana Maria, mas sabe o que é? É que eu estou precisando ganhar dinheiro. E minha mãe falou assim, não, então vai fazer acupuntura. Você está tão imóvel, isso, gente, isso faz 20 anos. E isso daí vai dar dinheiro. Eu falei, mas isso aí é do diabo. Acupuntura é coisa do diabo, porque isso é coisa milenar, sabe, chinesa. Todas essas coisas chinesas é coisa de diabo, que é de mente. Coisa da mente é diabo. Aí ela falou, então eu vou fazer o teste. Porque eu já paguei, minha mãe pagou, então eu vou fazer, então vai. Aí ela foi lá e começou, eu clamo, falei, então você clama o sangue de Jesus. Aí o professor lá foi expor lá num como é que chama? Aquele que põe imagem lá? Retroprojetor, né? É. Aí ele punha lá uma imagem, estava ensinando, e ela, eu clamo o sangue de Jesus. Se isso é do diabo, isso vai parar. O negócio... Aí ele tá tentando arrumar aquilo lá e não vai. E ela, eu clamo o sangue de Jesus. Então isso é do diabo mesmo. Diabo, você some daqui. Não sei o que, não sei o que. Aí o cara olhou para ela, é você. Você que está estragando a aula, você pode sair. Porque é você que está o problema aqui dentro. O diabo falou. Foi. E ela largou a mão. Foi. Deus provou para ela. Tá? Não é assim que é. Então, quem quer ficar livre do diabo é tão simples. É só fazer o teste. Vai atrás de acupuntura, vai. Porque agora, nas clínicas aqui em São Paulo, tem essa área, acupuntura. Os médicos estão tratando as pessoas com a acupuntura, o diabo. O diabo mesmo põe a doença, o diabo mesmo vai lá com as agulhas, fica aquele ouro. Vai orar. Tá certo, eu não sou contra médicos. Nós precisamos dos médicos, é muito bom. Glória a Deus pelos médicos. Mas, gente, tem que ser uma coisa que é da ciência. Uma medicina certa, mas agora não vem um coisa de diabo aí. Tá? Amém? Nem sei porque eu estou falando isso. Amém? Mas amém. Aleluia!
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não fique preocupado, Jesus falou. Crê em mim. Crê em Deus. Por que você está preocupado? Crê em mim, crê em Deus. Vai buscar Jesus. Vai buscar Jesus. Não fique preocupado. Porque muitas vezes você vê uma coisa, você vê outra, você fica, ai, meu babá. Não, fica preocupado com o quê? Deus vai dar um jeito, sabe esperar. Aprende a esperar. Fica alegre na presença de Deus. Não carregue problema. Amém. Lança sobre ele o seu problema. Adorando o Senhor, glorificando. Sai forte de lá. E quando sair de lá, não dê atenção para o problema. Fica olhando muito na égua. Não vou pensar, não quero saber. Está tudo bem. Está tudo bem. Deus está agindo. Ele está nessa situação. Você não vai ficar não, diabo. Não adianta. Você sabe que Deus é maior que você. E é por aí. Agora veja essa daqui, gente, em 2 Crônicas. Vocês conhecem muito bem isso. Que eu já trouxe 1000 vezes aqui. Mas nós vamos trazer 2001 vezes. Quantas precisarem. 2 Crônicas, capítulo 20. Não, a palavra de Deus nós precisamos dela todo dia. Porque ela nos lembra do que nós precisamos. O versículo 20. Gente, veio só um aviso de morte para Josafá. O que ele ia fazer? O rei de Judá falou, olha, agora vem a Moabe, vem a Amon, está chegando todo mundo, vai acabar com a tua vida, vai acabar com Judá, vai acabar com tudo. Eles estão vindo. Meu Deus. Ai, ai, ai. Aí o versículo 3 de 2 Crônicas 20. Então Josafá teve medo. Mas o que ele fez? Foi correndo buscar Deus. E pregou o jejum a todo Judá. Falou, todo mundo aqui vai buscar Deus. Vamos, é o que nós temos que fazer. Aí depois, veja só o versículo 6. E disse, ai Senhor Deus, nossos pais, porventura, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus. Olha lá, você não é o Deus do céu, poderoso? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quando você estiver adorando, que você subiu lá em cima no monte, e o Espírito Santo te lançou para as correntes de vento, onde você está, com Deus. Não, você é o Deus dos céus. O Deus que tem o poder, que resolve todas as coisas, é o Deus que está agindo na minha vida agora. Aleluia. Por isso que ele orou. Ele estava na presença de Deus. Olha só. Agora, o versículo 15. Nessa condição, liguei Deus. E disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem nos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Bom, se você escutar Deus falar de verdade, na presença dele, você descansou. Acabou, o diabo você não vai fazer nada, porque Deus falou e acabou. Foi o que Deus falou comigo, porque estava uma situação tão difícil na minha casa, de eu ir lá para os Estados Unidos. Porque aquela vez, foi a segunda vez, eu fui para ser ordenada, eu nem sabia que eu ia ser ordenada, mas o diabo já estava cheirando, ele já estava vendo coisa, e ele tentou me bloquear, me parar, e ficou aquela situação, falei, então vamos separar, porque agora você vai servir, sei lá o que você vai fazer. Chamou meu pai, chamou minha mãe, minha tia estava lá, o Zé com a Marizilda, estava todo mundo lá, foi chamando um de cada um, eu vou largar dela, vou dar a metade do que tem a parte dela, que ela que vai gastar tudo com esse negócio de evangelho, ela vai acabar com tudo, essa daí não acabou da cabeça, e não sei das que, fez aquele rolo, ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto, e eu só nem estou sabendo o que ele está fazendo lá. Então, falei, bom, mas se ele vai me largar, como é que vai estudar essas meninas aí? Por quê? Olha, a louca foi servir Deus, vamos falar, né? A louca foi servir Deus, as filhas não estudaram, olha o que elas viraram, não deram em nada, nem estudo, porque é uma doida, porque o diabo falando, né? O diabo falando, porque quem não está com Deus, acontece isso. Eu já vi muitas pessoas nesse fim, porque inventou, né? Em vez de mandar oferta para a China, mudou para a China o tal, né? Vocês sabem da história? Sim. Diga amém. Amém. Eu estou ouvindo Deus agora, pastor dele. Então, e ele disse que é para eu mudar para a China, eu já vendi tudo, eu sou missionário, já estamos indo, eu com a família. Bom, chegou lá, ele tinha dinheiro, porque ele vendeu tudo, ele passou um bom tempo. E lá com os outros e tudo bem, mas acabou o tempo, acabou o dinheiro. A mulher ficou doente, o filho ficou doente, ele ficou doente, ninguém ajudou, ninguém podia nada. E aí ele começou a orar, buscar Deus. Eu falei, e agora? O senhor me mandou aqui, olha que desastre. Deus falou assim, eu não te mandei aqui. Acontece que quando eu falei China, você vendeu tudo e mudou. Eu falei, era para você mandar
uma oferta para a China. Então, voltou derrotado. A pessoa nem ouve Deus nada. Você tem que ouvir de verdade. Você entendeu? Eu ouvi de verdade. Eu estava orando. Eu falei, Deus, e agora? Como é que eu faço? Porque eu não fui lá por minha conta. Eu fui lá porque Deus mandou. Eu sei o que é ser guiado por Deus. Deus falou assim, quem que sustenta um pastor, uma igreja? Eu fiquei quieta. Ele falou, sou eu. Ele tem família, sou eu que sustento. Quem que sustenta um evangelista que vai para o outro lado do mundo e volta? Sou eu. Por se seu marido desistir e largar, eu vou te sustentar. Vai em frente. Eu ouvi Deus falar. E não largou nada, nós somos felizes, amigos, maravilhosos, nos amamos. Está tudo bem, glória a Deus. Está valendo? Amém. Então você tem que ouvir Deus, é aqui ó, o cara ouviu. Eu sou o Deus que pelejo no teu lugar. E Ele deu a vitória. Vocês estão me acompanhando? Então quando você orar, é isso que você tem que receber de Deus. Bom, fica aflito, fica nervoso, não sabe o que fazer, porque você não fica o tempo suficiente lá. Você não estuda a palavra, você não lê a Bíblia, você não adora a Deus, você não ora em língua, você não faz nada que você faz. Você só vem na igreja, depois, ai Senhor, eu te louvo, te entrego tudo, vai. Ele, você não ia falar com você, mas você entendeu? Nem damos chance para esse Deus glorioso, o supremo, o absoluto, o poderoso. Nós não damos chance para Ele falar conosco. Porque nós queremos resolver a nossa vida. Porque não cremos nele. Então, o que acontece aqui? Na nossa perplexidade, nós buscamos Deus e somos achados por Ele. Está valendo? Então, vai buscar Deus, Ele vai resolver a tua vida, você vai ser feliz. Vai ser o final, se não for até que Jesus venha, mas está com indícios de que virá, será arrebatado. Se não, vai ser chamado para a glória de Deus. Aleluia. Numa boa. Passado no teste. Tá valendo, gente? É isso que nós temos que nos preparar. E Ele cuida de tudo aqui para nós, nesse meio tempo. Romanos 8, 26. Vamos ver. Gente, isso tudo é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não é mesmo? Tá valendo isso? Está te encorajando? Então, é para você viver essa semana nessa condição e dessa semana em diante vai ser assim. Em nome de Jesus, amém? Buscando esse Deus. Ele vai resolver seus problemas? Só é você se entregar para Ele. Ué, qualquer um sabe se entregar, só nascer de novo. Aceitou Jesus, pronto. Aleluia. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos do céu. Deus está cuidando. Não precisa ficar apavorado com nada. Mas se nós estamos na carne, nós ficamos tremendo. É aí que o diabo vem e acaba e faz o que ele quer. Pode na hora dar um impacto, mas você vai para Deus, você muda completamente. Completamente você muda, tá? O que nós não podemos deixar, porque se a gente ficar apavorado, o que vai acontecer? O diabo vai plantar, vai semear ervas daninhas ao nosso redor. Isso cresce de monte. Tá? Isso daí vai prejudicar a nossa vida. Mas acontece que Deus vai nos alimentar, Deus vai nos vestir, o Deus vai nos dar de beber, o Deus vai limpar a nossa vida, Ele vai fazer tudo, Ele prometeu. Veja a diferença de uma vida carnal de uma vida espiritual. Né? Vocês estão percebendo? É você buscar esse Deus, se entregar. Então o propósito seu desde o começo foi muito bom. Ai Deus, meu Deus. Mas depois você não achou o caminho, mas agora Ele está te mostrando. Vai naquele ponto que você estava e entra nesse fundo. E você vai ver a glória de Deus. E nós vamos aqui já para encerrar 2 Pedro
capítulo 1. Vamos encerrar. Que Deus maravilhoso. Fala, gente. Amém. Meu Deus, eu encanto. Olha, por isso que está passando muito depressa o dia. Não dá tempo para tudo. Eu queria ter mais tempo. Para eu buscar mais esse Deus. Me aprofundar mais na palavra, saber mais. Saber mais para eu ter mais com Ele. Nada de mundo, ter mais com Ele. Então, 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver os versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Amém? Amém. Nos tem sido progressivo. Quer dizer, é contínuo, está sendo dado. Não é que foi dado, está sendo. Todas as coisas, todas. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Tem que ter conhecimento para ser dado. Está valendo? Amém. Você tem que conhecer Deus. Você não pode ficar nessa inércia. Sabe? É diferente. Gente, Deus tem que causar um impacto na tua vida. Porque fica assim, que nem seria na água morna. Sabe? Tipo, tá buscando morte. Vai morrer daquele jeito. Deus tem que causar um impacto na sua vida. Você tem que ter esse poder em você, essa força. Porque você não é do mundo, você é de Deus do céu. Então ele diz, olha, mas para ele te dar tudo isso que ele está dando constantemente, tem que ter o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para a glória dele. Já imaginou isso? Deus te chamou para a glória dele. Não é para ser trevas do Satanás no mundo. É para ser glória na luz. 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, nos têm sido doadas as suas preciosas, que são grandes. Então, nós temos que entender quem é esse Deus, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele faz e o que Ele quer fazer. Você tem que entender, Ele quer fazer. Não é você que vai parar Ele, de jeito nenhum. Porque, eu não posso, eu não sei, olha a minha vida, eu não tenho. Eu não posso falar isso para Deus. Não dá para fazer porque eu não tenho. Não tenho porque você não está comigo, porque eu tenho. Eu te dou. Vem andar comigo. Senhor, é assim. Vem, Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo. Eu te agradeço pela tua palavra que veio nos encorajar hoje. Para que nós não andemos ansiosos com nada. Senhor, temerosos. Senhor, longe das tuas promessas e do teu poder. Porque eu creio, Senhor Deus, nosso Pai, que você não vai nos deixar do jeito que você nos achou. Porque você é o mestre, você é o arquiteto das nossas vidas. Por isso envia o Santo Espírito, para que haja na vida de cada um a partir de hoje, para que eles tenham um desejo ardente de te conhecer, Senhor, de conhecer a palavra, de andar nos teus caminhos, e o desejo de ser 100% seu, para te obedecer em tudo que é do seu plano e da sua vontade para cada um, no preciosíssimo nome e santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos dizem amém. Aleluia, glória, glória a Deus. Deus ouve a oração, Ele está fazendo. Senhor nosso Deus e Pai, põe a sua mão poderosa sobre esses pedidos. Age nessas situações, nessas vidas. Senhor, que o milagre aconteça agora. Toque nesses problemas para que a solução aconteça em nome de Jesus. Age, Senhor. Toca. Liberta, Senhor. Os enfermos sejam curados agora, em nome de Jesus. Solução, Senhor, de problemas familiares, de relacionamento, age agora. E aqueles que estão perdidos nas trevas, Senhor, eu repreendo esse espírito de cegueira espiritual que sai dessas pessoas, e que a luz do Evangelho brilhe nestas vidas, para que eles aceitem Jesus e sejam salvos.
Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está agindo, que milagres estão acontecendo nesses pedidos, nessas vidas. Por isso nós te agradecemos e te louvamos. E Pai, nós oramos agora por todo este Brasil. Age, Senhor. Manda o Espírito Santo para o Brasil. Senhor, que os anjos venham trazer uma janela de luz abrir, para que o Evangelho seja pregado. Que todas essas trevas, Senhor, que impedem as pessoas de se entregarem e serem salvas, saiam, Senhor, das almas do Brasil. E que a sua igreja esteja lotada de almas, Senhor, para o céu, em nome de Jesus. Que haja o avivamento, Senhor, nas igrejas. Que o Espírito Santo desça, que o Espírito Santo faça transformação de vidas e conversão e salvação, em nome de Jesus. Enquanto nós te aguardamos, te pedimos, abençoe esta igreja, aqui este local, aonde nós estamos, Alphaville, Senhor, esse centro comercial, as cidades onde cada um que está unido conosco, onde mora, Senhor, a vizinhança, que haja, Senhor, a tua luz, o teu poder, Senhor, a manifestação do Espírito Santo, os teus anjos, Senhor, em todas essas regiões, de cada um, Senhor, que haja o avivamento, que haja a transformação de vida, que haja salvação de almas. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Espírito Santo. Senhor, age no nosso país, transforma estas vidas, estas mentes, abençoa, Senhor, todas essas cidades, Senhor, e livra-nos de todas as catástrofes, Senhor, climáticas, em nome de Jesus. Abençoe todos que estão em casa, todos que estão participando conosco. Age nessas famílias, Senhor, age naqueles que ainda não estão salvos. Vem com a tua luz abençoar para que eles enxerguem, Senhor, a salvação, Jesus Cristo, que eles aceitem, que haja paz nesses lares, que haja santificação para estas famílias, que a sua luz entre nessas casas. Senhor, venha iluminar, venha livrar de todos os problemas que estão enfrentando com as famílias, os que estão aqui presentes também. Age nas necessidades de cada um. Age, Senhor, nas orações, nos clamores que eles estão, Senhor, se elevando a Ti. Que o Senhor venha responder a estas orações. Que ninguém volte para casa hoje com as mãos vazias, sem as suas bênçãos. Que todos voltem com a tua coragem, com a tua força, com os milagres, com a cura física, em nome de Jesus. Por isso nós, como os teus filhos, nós temos agora, Pai, todo o cuidado em Te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana, com fé e coragem, buscando esse Deus cada vez mais. E até o próximo culto, em nome de Jesus.